Fala de esposa pode marcar jogador no Flamengo. E será que ele está de saída? Essa possibilidade foi levantada. Tudo sobre Grêmio e Flamengo. E alívio para a nação rubro-negra. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Hoje tem Flamengo e Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Como a direção, o diretor de futebol e o Felipe Luiz falaram que a prioridade do Flamengo é o Brasileirão, o Flamengo aí tem que entrar para poder ganhar. Principalmente para poder apagar o vexame da derrota que aconteceu na Libertadores da América. E para isso, hoje, ele enfrenta o Grêmio às 17h30, lá na Arena do Grêmio. O jogo vai ser transmitido para a TV Globo, para todo o Brasil, exceto São Paulo e Minas Gerais. Aí, nesse caso, também no Premier vai ser passado. A provável escalação do Grêmio: Thiago Volpi, João Pedro, Rodrigo Eli, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Dodge ou Camilo, Vila Sante, Pavon, Cristaldo e Amazu. E Bright White. Quem está fora aí do Grêmio? Christian Oliveira, procedimento dentário. Kahneman, cirurgia no quadril. Outro também que pode ficar fora é Vila Sante. Tá? É Vila Sante, mas ainda não confirmado. O Flamengo de Felipe Luiz, a provável escalação: Wesley, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Plata ou Juninho e Bruno Henrique. Mas o Pedro provavelmente deve começar no banco de reserva. O único que está fora aí da partida, a gente trouxe ontem os relacionados, é o Matias Vinha, que vem se recuperando da cirurgia. E por opção técnica, o Cleiton, que eu falei no vídeo de ontem e volto a falar. Acredito eu que ele não jogue mais com a camisa rubro-negra, já que decidiu que não irá renovar o seu contrato, que se encerra no final desta temporada. A arbitragem preocupa o Flamengo. O árbitro Ramon Abate Abel pica muito o jogo e toma umas decisões controversas. Assistente: Alex Ang Ribeiro, de São Paulo, Thiago Americano Labs, do Rio Grande do Sul. O VAR: Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de São Paulo. O quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Essa aí, então, é a arbitragem para o jogo contra o Grêmio. O Flamengo aí, como foi colocado a pressão em cima aí das falas tanto do presidente, do diretor e quanto do Felipe Luiz, precisa vencer para se manter lá no bolo. Quanto mais pontos poder fazer agora, melhor. Lembrando que em junho tem aí o Super Mundial de Clubes. Bom, alívio para a torcida rubro-negra. Isso mesmo. Ontem a gente trouxe no vídeo de noite que o Jorginho aí se contundiu, caiu de mau jeito no jogo do Arsenal contra o Bradford, se eu não me engano, da Inglaterra, e saiu da partida. Tentou voltar, mas não conseguiu. E aí a preocupação de alguma quebra de costela, algo nesse sentido. Agora de manhã, a imprensa inglesa garante que não teve contusão, lesão nenhuma. Que foi simplesmente aí uma queda, e aí por precaução o jogador realmente não conseguiu retornar, e por precaução o Arsenal não insistiu para mantê-lo em campo. Então aí a imprensa inglesa trazendo esse alívio para a torcida rubro-negra. Porque a própria imprensa inglesa crava que o jogador será do Flamengo no Mundial de Clubes. Vamos esperar para a gente ver. Como mesmo a gente vem trazendo, o Flamengo ainda não assumiu e assinou com o atleta, então não garante que o jogador está contratado. Agora vamos falar aí sobre
a suspensão que o Flamengo conseguiu aí na justiça, ou melhor dizendo, o patrocinador master do Flamengo conseguiu uma liminar que suspende o decreto do governo federal. Isso mesmo. A Pixbet e a Flabet estava proibida aí desde ontem à noite para poder continuar a fazer os seus negócios das casas de aposta no Brasil. O presidente aí da Pixbet tinha garantido em conversas com o presidente do Flamengo que tudo estava sendo resolvido e que faltava apenas um documento. Veio a suspensão, teria 90 dias aí para poder regularizar. Caso contrário, aí sim ficaria proibida de operar no Brasil. E ontem à noite a Pixbet conseguiu uma liminar. Então vai continuar sendo exposta aí no manto rubro-negro, na parte principal aí do Flamengo. Para finalizar o vídeo, fala infeliz da esposa de Nico de la Cruz para um podcast pode marcar o jogador no clube de regatas do Flamengo. Ele vai ser negociado? A esposa do atleta falou que se não for agora no meio do ano, vai ser no final do ano. Vamos colocar uma vírgula aí, só para resumir essa fala. Ele tem um contrato, e o contrato dele tem mais 3 temporadas. O Flamengo, para tirá-lo do River Plate, pagou a multa à vista. Eu já trouxe alguns vídeos aqui atrás do canal, que o Marcelo Gadiardo tinha colocado aí que tem o interesse na repatriação de Nico de la Cruz, tendo em vista que desde quando o jogador saiu do River e o Marcelo Galhardo voltou do mundo árabe, entende-se que o River Plate não tem um jogador que faz a mesma função com a mesma qualidade do que Nico de la Cruz. Só que como eu falei lá no vídeo atrás, vou falar agora de novo. O Flamengo não tem intenção de negociar o jogador. Mas o Jorginho está sendo contratado, então não vai ser para o lugar do Arrascaeta, vai ser para o lugar do Nico de la Cruz. Não tem nada disso. Independente. O Jorginho e o Flamengo já tinham interesse nele por entender que era uma oportunidade de mercado. Porque está ficando sem contrato, e é um grande jogador que o Flamengo tem um interesse sim nele. Mas não é para a questão do Nico de la Cruz ser vendido ou não. Pode ser vendido? Pode. Ninguém está falando que não. Nunca o Flamengo chegou aqui e falou nenhum jogador hoje é inegociável no clube de regatas do Flamengo. Nada disso. Só que para o River Plate, ou melhor dizendo, o sonho da esposa do Nico de la Cruz se realizar, que ela falou que torce para o River Plate, que a paulada que o Flamengo deu no River Plate em 2019, a cicatriz nela ainda não se curou, que o Marcelo Galhardo para ela é o número 1 e que ela entende que o River Plate deu tudo o que eles têm hoje. Até então, sem nenhum problema, beleza, ela não precisa de gostar do Flamengo. O jogador não precisa ser Flamengo. Quantos exemplos a gente já cansou de dar aqui? Roberto Dinamite, a vida inteira foi torcedor do Botafogo. Mas pegava o Botafogo pelo Vasco, quando jogava no Vasco, esculhambava o Botafogo. Então isso não tem problema nenhum. O que pesou, e aí pode marcar o jogador no Flamengo, foi ela ter falado que se não for agora no meio do ano, vai ser no final do ano, que ele vai voltar para o River Plate. Uma coisa é certa, quando tem uma pressão familiar em cima, nem o empresário decide para onde o jogador vai. Isso é certo, o futebol sempre demonstra isso. Jorge Jesus, no período da pandemia, entendeu que ele estava isolado aqui, que a família dele estava lá, tinha essa preocupação. O Benfica o quis, vieram aqui, pagaram a multa, ele rapidamente voltou. E ele tinha assinado o contrato de renovação do Flamengo. Quem não se lembra disso?
Então, assim, só que tem que entender o seguinte, o River Plate, se ele quiser contratar o Nico de la Cruz, ou o sonho da esposa do Nico de la Cruz, para ser realizado, vai ter que pagar a multa rescisória que o Flamengo tem com o jogador. O Flamengo não vai entregar o jogador de mão beijada, tendo em vista que o River Plate, o Flamengo negociou por anos com o River Plate. E aí, no final, teve que pagar a multa. O Flamengo depositou o dinheiro para o jogador ir lá pagar a multa. O jogador quis vir para o Flamengo. Então agora, ele quer regressar, o River Plate vai ter que pagar a multa. Será que tem esse dinheiro para pagar à vista? Porque a economia argentina não anda bem das pernas. Será que ele tem esse dinheiro? E aí, além disso, por que o jogador pode ficar marcado no Flamengo? Porque se a partir de agora ele não continuar entregando o que ele está entregando, principalmente quarta-feira, ele foi o melhor jogador em campo, na minha opinião. E se o rendimento dele cair, a torcida vai cair em cima do jogador. Uma fala infeliz da sua esposa pode marcar o jogador no clube de regatas do Flamengo. Basta ele fazer 2, 3 partidas mal, que a torcida em peso vai pegar no pé dele. É simples. Aí vai fazer a situação, ele vai ficar insatisfeito no Flamengo, vai querer sair, vai ter que pagar a multa. Caso contrário, ele é jogador do clube de regatas do Flamengo. Como a esposa dele falou, tem mais 3 temporadas. O Flamengo nesse ponto está tranquilo. O Flamengo nesse ponto está bem tranquilo. Uma pressão desnecessária que a sua esposa, numa fala infeliz, jogou para cima do seu marido e atleta hoje do clube de regatas do Flamengo. Se inscreveu? Assinou o sininho das notificações? Sentou o dedo no like? Compartilhou? E para quem já é inscrito, obrigado. Mas sentou o dedo no like, comentou, compartilhou, trouxe novos amigos aqui para o canal? Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.